Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista e a nossa convidada de hoje é a deputada federal Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia. Ela faz parte da Comissão de Agricultura, da Comissão de Minas e Energia, também é relatora do grupo de trabalho sobre problemas psicológicos entre jovens. Deputada, seja muito bem-vinda ao JR Entrevista. Obrigada, Luiz. É um privilégio estar aqui, podendo falar de um tema, de tão grande relevância. Vamos falar de alguns temas. A deputada foi autora da lei aprovada no Congresso que estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar e também considera crime hediondo o assassinato de crianças e adolescentes menores de 14 anos. Qual o impacto dessa iniciativa, deputada? Bom, primeiro, a questão da lei Henri Borel, ela surgiu por conta, infelizmente, o pequeno Henri, na época com 4 anos de idade, foi vítima de maus tratos e agressão. Aquele caso no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, e omissão também por parte da mãe, e ele acabou vindo a óbito. Então surgiu a ideia de apresentar uma lei para a gente poder proteger as nossas crianças e adolescentes que são vítimas todos os dias de violência doméstica familiar. E aí nós temos também como coautoras a deputada Carla Zambelli, a Alice Silva. Conseguimos êxito na aprovação na Câmara dos Deputados, a relatora Carmen Zanotto. Foi para o Senado, tiveram algumas alterações e voltou. Mais uma vez tivemos êxito em aprovar por unanimidade. Então, a lei Henri Borel, ela visa proteger as nossas crianças e adolescentes contra a violência doméstica familiar. Assim como a lei Maria da Penha protege as nossas mulheres, a lei Henri Borel protege as nossas crianças e adolescentes. O que essa lei traz de avanço em relação à legislação anterior que trata desse assunto, desse tema? Bom, ali é um compilado tanto do ECA quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata de assuntos que já estavam previstos na Constituição também, mas a forma com que foi colocado, primeiramente, é a questão da prevenção. Nós temos que prevenir que esse tipo de situação aconteça, conscientizando a nossa população. Então, a inovação também, além da prevenção, é a interligação das redes, governo federal, governo estadual, município, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, que é quem recebe primeiro, e também a comunidade escolar. Porque é através da escola hoje, logo pós-pandemia, que os professores eles são os primeiros ali a se deparar com aquela situação. Também a inovação com relação de quem tem conhecimento da violência, os maus tratos e se cala. Antes, embora a Constituição Federal falasse que a pessoa deveria, um dever comunicar às autoridades, isso não acontecia. Agora, com a lei, a pessoa que se calar e não comunicar às autoridades, ela também vai ser responsabilizada. Isso que eu ia perguntar, durante a formulação de um novo texto, o parlamentar conversa muito com os setores representativos na sociedade, no caso, as instituições especializadas no cuidado com crianças, por exemplo? Sem sombra de dúvida, Luiz, foi uma preocupação nossa de conversar tanto com os partidos de direita, de esquerda, a gente sempre procurou somar cada vez mais apontamentos para que a lei pudesse ficar o mais efetiva possível. E também com as entidades representativas, Então, todos os órgãos que tratam, tanto a parte do Judiciário quanto do Ministério Público, a parte da própria polícia, dos conselhos, entidades também que fazem um trabalho de proteção, o Ministério, o Poder Executivo também, o Ministério através do Ministério da Mulher e da Família. Então, justamente para que quando a gente levasse para o plenário, essa discussão já tivesse bastante avançada. Então, não é só aumentar a pena, como foi falado no início, que realmente torna crime hediondo, que é essencial, mas mais do que isso, ele é uma lei preventiva e é uma lei que ela visa correlacionar todos os setores ligados para cada vez mais a gente proteger as nossas crianças e adolescentes. E eu sempre falo, que os menores caixões são os mais pesados de se carregar. Então, a lei, no dia 3 de maio, nós aprovamos que ficou como o dia de combate contra a violência doméstica familiar de crianças e adolescentes, e o pequeno Henri é entre muitos milhares de crianças e adolescentes que têm perdido a vida. A senhora falou agora há pouco sobre levar o texto ao plenário. Quais seriam os temas prioritários na Câmara nos próximos meses, antes da campanha efetivamente começar, campanha eleitoral? Bom, ali o presidente Arthur Lira tem algumas pautas que são tratadas todas as semanas, e semana passada nós tratamos sobre a questão do piso
salarial da enfermagem, de técnicos. Essa semana, outros temas relevantes. Então, toda semana, né, os líderes, eles sentam juntamente com o presidente Arthur. Então, sempre uma pauta relevante. Agora, eu acredito, e aí é uma opinião da Jaqueline Cassol, penso que grandes pautas que tenham grandes discussões, como reforma administrativa, reforma tributária, dado esse período pequeno e por já está acontecendo em breve uma eleição, talvez, ao meu modo de ver, né? Eu vejo que talvez não fique para o próximo ano. A reforma tributária sempre é falado sobre isso, é que deve-se votar, deve-se discutir, deve-se avançar, mas está em cima da hora, né? Acho que na prática talvez não seja tão simples assim. Na verdade, a gente sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária, a gente sabe que o nosso sistema é extremamente complexo, com uma alta carga de tributos, e isso precisa ser revisto. Mas, infelizmente, né, eu não assumi meu primeiro mandato em 2019, já tinha discussão, depois veio a pandemia, 2 anos. Hoje, o que eu vejo como essencial, Luiz, é que a gente precisa retomar a economia do nosso país, a gente precisa de criação de emprego, renda, é isso que as pessoas esperam. Eu vejo no meu estado de Rondônia, que é um estado extremamente próspero, onde a nossa agricultura familiar, o agronegócio é muito forte, nós não temos grandes indústrias lá, mas é um estado que tem, mesmo na pandemia, tem crescido muito. Então, eu fico muito feliz de ver, a gente vive um momento do governo progressista, de uma Câmara de Deputados que são pelas reformas, né, e que o país está crescendo, mesmo a gente vivendo uma crise na questão da saúde, que foi a Covid-19. Outra proposta que muito se comenta é o projeto que trata do combate à fake news. Como é que a senhora vê o que foi discutido até agora? Bom, a fake news, na verdade, é um assunto que tem uma discussão muito ampla e, às vezes, a forma com que é levado, né, para a população, nem sempre, às vezes, é o que está ali no projeto. Eu não atuei diretamente no projeto da fake news, mas o que me preocupa nas fake news, principalmente agora no período eleitoral, que é algo muito grave, né? Porque, infelizmente, se você vê pesquisas, muitas pessoas se baseiam em WhatsApp, na rede social, e a mesma notícia que chega de uma fake news falando mal, a gente sabe que a que falando bem não tem o mesmo alcance. Agora, o que é mais grave do que na política é que, às vezes, a gente vê pessoas morrerem por conta de fake news, né? A gente tem casos em São Paulo, em outros lugares, e isso é muito preocupante. A questão também das redes sociais, eu até apresentei um projeto sobre cyberbullying que dá preocupação, né? Porque tem a questão do bullying, mas hoje o cyberbullying, o alcance que ele tem... É muito intenso. É muito intenso. E principalmente, como no início falou, né, que sou relatora de um grupo de trabalho que aumenta o estudo, que estuda o aumento da automutilação, depressão e suicídio entre crianças e adolescentes. Essa questão do cyberbullying é muito grave. Então, a gente tem um caso do ano passado, o Lucas Santos, um menino de 16 anos, filho da cantora Valquíria, lá da Paraíba, que por conta de uma brincadeira nas redes sociais, ele foi extremamente criticado e, infelizmente, às vezes as pessoas não pensam muito a forma com que falam e ele acabou tirando a vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tanto fake news, o cyberbullying é algo muito sério. Então, a gente tem que cuidar. E eu falo que as pessoas elas têm que ter a responsabilidade, quando compartilham uma informação, de primeiro verificar se essa informação é verdadeira ou não. E hoje tem como a gente verificar, né? Sem dúvida. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, também no Portal R7, no Play Plus e em todas as nossas redes sociais. Deputada, a senhora faz parte da comissão que trata sobre aviação, transporte, e nós temos aí uma polêmica muito grande em relação aos custos da aviação no país. As empresas reclamam dos custos, da insegurança jurídica, o usuário, o cliente, o passageiro reclama de passagens com tarifas com preço muito elevado. Como é que a senhora vê a questão da aviação no país? O que pode ser feito para melhorar tanto para a empresa quanto para os usuários? Bom, Luiz, eu quando no primeiro ano, em 2019, né, faço ainda parte da Comissão de Viação e Transporte. Naquele momento eu fui porque havia sido diretora do Detran do meu estado de Rondônia, sou apaixonada pelo trânsito. E o meu primeiro requerimento na CVT foi justamente para questionar e levantar o porquê que as passagens aéreas no Brasil eram tão caras. E principalmente para a região como o Norte, como Tocantins ou o Nordeste. E
as empresas aéreas começaram a ser ouvidas e foram apresentando, né, as razões. E um dos problemas graves que eu vejo que ficou ainda pior agora após pandemia é a questão da querosene de aviação, a QAV, que o Brasil hoje ele é autossuficiente, é de 94% a 96% autossuficiente, mas infelizmente manda para o exterior para dolarizar e volta com valor absurdo. As empresas aéreas, elas gastam hoje em média de 100%, 60% é para o combustível de aviação. E, além disso, né, tem outros altos custos. Então, vou apresentar agora, na CVT, semana que vem, um requerimento para a gente estar discutindo sobre a precificação da querosene de aviação. Mas, além disso, a questão da insegurança jurídica também, que em alguns momentos é liberado a questão da bagagem de 23 quilos, depois volta. Então, hoje, o que a gente entende? Que o Brasil, depois da pandemia, o modal aéreo, na pandemia, foi um dos que mais sofreu. Porque, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, porque eles, de fato, ficaram sem voar, a gente acompanhou, muitas pessoas perderam o emprego, e realmente foi um setor, assim, que teve um prejuízo gigante. Sem falar dos leasings, e hoje o dólar lá em cima, toda essa problemática. Falo por Rondônia. Né, nós não tínhamos, eu sou moradora de Cacoal, a 500 quilômetros de Porto Velho, nós ficamos sem nenhuma empresa aérea operando na minha cidade, durante aí quase 1 ano e meio. E agora elas estão retomando gradativamente, já retomaram nas 3 cidades do interior, em Porto Velho estão tendo outros voos, e assim a nível de Brasil. Então, elas estão retomando, né, o fôlego. Agora, as pessoas falam por que é muito mais barato você viajar para a Europa ou para os Estados Unidos do que no Brasil, né? Algumas empresas alegam que é ICMS, taxação, por exemplo, porque paga-se um combustível mais barato para voar para o exterior do que se paga um combustível para voar aqui dentro. Essa é só uma das alegações. Dos motivos. E assim, outra coisa que eles falam também, que geralmente, meu filho foi para a Europa antes da pandemia, com o pai dele, ele comprou a passagem para levar uma bagagem de mão de 10 quilos, né? E não comprou comida, não comprou nada. Ele levou as coisas para o avião, né? E a questão também do assento. Então, existem alguns mecanismos, justamente nessas viagens, que elas acabam barateando. Eu vejo que o setor aéreo no Brasil, a tendência é crescer, porque a gente tem aí uma questão de logística, Rondônia mesmo. Para a gente vir de carro, são 3 dias para vir de carro. O Acre ainda é pior. Esses dias eu vi que ele estava até também... Mais distante ainda. R$6 mil para ir e voltar, imagina? Quase aí de primeira classe, eu acho que para a Europa, eu não conheço, mas acredito que mais ou menos deve estar esses valores, né, de pesquisas rápidas que a gente faz. Então, eu vejo que o Brasil, na Comissão de Viação e Transporte, nós vamos estar, né, discutindo para ver o que nós podemos ajudar o modal aéreo para o Brasil e principalmente para o consumidor, porque a gente está aqui para defender o consumidor. Então, como eu falava, a minha primeira audiência, o requerimento de audiência pública foi para defender o consumidor e continuo defendendo. Agora, a gente também tem que entender que as empresas, elas são empresas que querem lucro, né? Então, a gente também tem que ver os dois lados. E a alta, que a gente sabe, a tributação no país, que, como a gente falava, né, reforma tributária é premente. Deputada, lá na Câmara, nesse momento que a gente vive, a gente saindo da pandemia, eleições previstas para daqui a alguns meses, o que mais traz desafio para o parlamentar num momento como esse? Muito se fala que o parlamentar em ano eleitoral está com a cabeça só na campanha, na eleição. Mas a senhora vive o dia a dia do plenário, das comissões, dos gabinetes. O que mais preocupa os parlamentares num momento como esse? Bom, eu vejo que hoje, falo como rondoniense, eu sou catarinense de nascimento, rondoniense de coração, completo agora dia 20 de maio, 45 anos de Rondônia. Sou advogada, estou deputada e, de fato, como você relacionou, Luiz, não é fácil. Eu embarco na segunda-feira em Cacoal, chego aqui em Brasília, embarco meio-dia, chego aqui em Brasília 19h40, trabalho terça e quarta e trabalho muito, diferentemente do que algumas pessoas às vezes falam, deputado político não trabalha, eu trabalho bastante, os outros eu não sei, eu sei que eu posso falar por mim. E na quinta retorno para o meu estado, sigo com a agenda e independentemente de ser período político ou não, porque eu fui eleita, né, para fazer mais pelo meu estado, destinar recurso, de poder ouvir a população. Eu faço um mandato participativo, então eu ando 52 municípios, vendo, ouvindo, sentindo, para que realmente a gente possa representar de uma melhor maneira. Sou presidente do partido
progressista em Rondônia. Então, isso também me faz com que eu ande mais. Então, eu vejo assim que hoje a minha principal preocupação como moradora de Rondônia, como brasileira, como deputada, é que o nosso país possa crescer, né? Eu vejo que a gente venceu já essa pandemia, mas que o nosso país possa crescer com oportunidade, emprego e renda, que os políticos, eles possam, políticos, quando eu falo, os gestores, União, estados e município, cuidar das pessoas, um olhar realmente voltado para essa questão do combate ao suicídio, a questão da fake news, a questão do cyberbullying. Como é que está essa questão do suicídio? Como é que está essa discussão? Olha, infelizmente, primeiro a gente tem que falar da questão do tabu que se é falar de saúde mental. Você pode tratar na verdade, você trata, né, de hipertensão, você trata de diabetes, sem tabu nenhum. Agora, quando fala, a pessoa precisa tomar um remédio, né, para ansiedade, automaticamente as pessoas falam, não preciso ir no psiquiatra, eu não estou doido. Então, a gente precisa vencer isso. As pessoas precisam começar a falar, porque a gente, infelizmente, o Brasil, Luiz, nós somos da América Latina, nós somos o primeiro em índice de depressão e nós somos o segundo das Américas. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é pior, um pouco pior do que o Brasil em depressão. O número de pessoas que têm depressão até 2030 será uma doença assim, que vai ser comum. E tanto no mundo corporativo quanto nas demais instituições governamentais, as pessoas que se afastaram de março de 2020 a março de 2021 foi maior de transtorno mental, de problemas de saúde mental, do que de Covid. Olha a gravidade. Só que o preconceito é tão grande que as pessoas elas têm vergonha de falar, né? E a gente precisa mudar isso. A pessoa precisa ser ouvida, acolhida. Quantas vezes um pai, né, ele não tem coragem de falar para os filhos, principalmente porque a gente vive uma sociedade ainda que é muito conservadora, muito machista, que um homem não pode chorar, né? Que uma mãe, que às vezes ela é a dona de casa, ela é a cabeça, ela tem que estar firme. Ou quantas vezes os nossos filhos falam de uma tristeza que eles não sabem descrever e a gente fala que é frescura. Então, nós temos que acolher. Eu li um artigo esses dias, Luiz, que eu quero compartilhar com você e com as pessoas que estão nos assistindo, de uma jornalista chamada Mariana Ferrão, em que ela faz, né, um relato de pessoas que ela tem ouvido, que têm depressão, e o que me marcou muito foi a questão que ela fala de uma médica residente em UTI que foi expulsa da residência por conta que ela estava com depressão. E ela fala que se essa doença sangrasse, talvez as pessoas me olhassem. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa ouvir e a gente precisa falar dessa situação. E a gente espera que essa realidade seja mudada. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre eleições e representatividade feminina na Câmara dos Deputados. Até já. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente é a deputada federal Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia. Ela também é responsável pelo projeto sobre incentivos fiscais para promover a saúde mental de jovens e adolescentes. A senhora, deputada, como é que a senhora vê essa questão? Bom, apresentei esse projeto de lei, que é um programa justamente para incentivar as empresas a investir na saúde mental dos seus funcionários. Então, assim como nós temos a Lei Rouanet, que através de incentivos fiscais tem um abatimento no imposto de renda para empresários que investem na música, na cultura, na arte. Se ele investir na saúde mental também dos seus funcionários, né, ou de entidades ligadas, ele possa ter esse abatimento no imposto de renda. Porque se a gente não pensar e apresentar saídas, Luiz, não adianta a gente ficar só discutindo. Nós precisamos de ação. Porque o número de pessoas que têm morrido vítimas de depressão é muito grande. E nós temos uma política nacional de combate ao suicídio que foi aprovado agora nesse mandato. Inclusive, o ministro-chefe da Casa Civil, que é presidente do meu partido, mas está afastado, Ciro Nogueira, ele que foi o autor. Só que, na prática, infelizmente, quando o tentante, né, o corpo de bombeiros vai lá para salvar o tentante, ele leva no CAPS ou ele leva no hospital, esse paciente ele não tem a prioridade. Então, ele acaba que esse tentante é pego várias vezes e em algumas, infelizmente, ele tem êxito e acaba suicidando. Pois é, a senhora faz parte do grupo de trabalho sobre problemas psicológicos entre jovens brasileiros. De que maneira, por exemplo, que a pandemia atingiu os nossos jovens? Bom, primeiro que a gente vive numa geração de conectividade.
Então, por mais que as redes sociais, e nós ouvimos através do grupo de trabalho, né, as redes sociais, eles têm alguns trabalhos para prevenir, mas o que ouvi também de médicos, de psicólogos e psiquiatras, principalmente para os pais, aproveitem o tempo de brincar com seus filhos, de levar para a praça, de fazer um esporte. Eu sou da geração que eu cresci jogando betes, jogando bola, que tenha também esse cuidado de estar monitorando o que as crianças estão vendo, qual o conteúdo. Então, de realmente os pais estarem muito atentos, mas a pandemia, de fato, ela piorou em 25% o aumento, né, da depressão, da ansiedade entre crianças e mulheres, principalmente. E a gente sabe que por conta de uma série de fatores e até porque as pessoas ficaram muito fechadas, né, em casa. Então, a gente tem que ter a comunidade escolar, a rede, né, ela tem que estar também trabalhando e tem que ter um incentivo, um investimento maior nos próprios CAPs. E hoje um outro trabalho que a gente tem acompanhado e tem visto que as igrejas têm feito um papel muito, muito legal de escuta, porque as pessoas que elas estão, né, com um problema de uma ansiedade, de uma depressão, elas precisam ser ouvidas. Então, existem, né, CVVs, existem aqui em Brasília mesmo, existem várias entidades que são filantrópicas que fazem esse trabalho e a gente tem procurado a cada vez mais difundir nos outros estados também, fazer seminários e estar ajudando os grupos, os CAPs, né, para que eles possam também estar fazendo aí cada vez mais um trabalho de excelência. Nosso tempo está quase chegando ao fim, deputada, mas há tempo ainda para mais uma pergunta. Como é que está a representatividade feminina na Câmara dos Deputados? Bom, nós somos 77 mulheres de 513. Espero que para a próxima eleição esse número aumente. Eu tenho trabalhado no estado de Rondônia como presidente do partido para que a gente possa realmente eleger mais mulheres para deputado estadual, para deputado federal, para Senado. Eu vejo que se nós mulheres podemos ser protagonistas, para que ser coadjuvantes, né? Então, nós mulheres, nós não queremos o lugar de ninguém, nós queremos apenas o nosso espaço. E isso é muito importante, então a gente tem que estar cada vez mais, né, trabalhando, fortalecendo. Lá em Rondônia, a gente trabalha muito essa questão de políticas públicas para as mulheres, tem vários projetos voltados para essa área. E na Câmara dos Deputados, o que é mais legal, Luiz, é que as mulheres, as 77, independentemente de ideologia partidária, quando se trata da pauta feminina, a gente está sempre unida e isso faz a diferença. E lá também tratamos não só do assunto feminino, da pauta feminina, a gente trata, né, tanto da parte de obra, agricultura, eu sou uma defensora do agro, Rondônia, o setor produtivo, como também de temas da assistência social, saúde, de todas as áreas. Certo, JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Deputada Jaqueline Cassol, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um abraço a todos. JR Entrevista volta numa próxima edição e a gente espera você. Até lá.